Antes de nós entrarmos aqui na ministração da palavra, eu quero reforçar com você algo que eu já tenho falado aqui com você, para que você pregue o Evangelho, para que você anuncie, para que você fale, não se cale. Porque da mesma maneira que quando nós anunciamos o Evangelho a pessoas às vezes que nós nem conhecemos, pode ter certeza que Jesus também ele faz a parte dele. Amém. Coloca aqui para mim Mateus, foi Mateus que nós 11, acho que foi Mateus 11. Ora, tendo acabado Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando Jesus ele comissionou os discípulos, Jesus mandou os discípulos por toda Jerusalém, Samaria e Judéia ali, anunciando o Evangelho a todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. E sabe o que Jesus foi fazer? Jesus foi até a cidade deles, ou seja, Jesus foi em busca dos seus familiares. Foi isso que Jesus foi fazer, não foi outra coisa. O que eu estou dizendo para você nesta manhã? Que quando você investe um pouquinho do seu tempo na vida de uma pessoa, pode ter certeza que Jesus também vai mandar pessoas nos seus. Quer a prova? Ô João, tem como colocar aí para nós o vídeo? 30 segundos o vídeo. Paga aqui para nós. Ficou tombado aí, mas esse aqui, ó, que lá vai ser batizado aqui, ó, agora, meu irmão, o nome dele está lá na ovelha. Nós trabalhamos pesado. Vamos continuar. Amém. Né? Vamos continuar. Enquanto a gente saía, né? Às vezes 2 casas no mesmo dia, saía do culto e ia. E aí Jesus trabalhando lá na vida dele. Amém. Então eu me dispus a vir. E aí o que Jesus fez? Mandou alguém lá na minha casa para falar com ele. Entenderam? Então, é isso aí. A primeira coisa é essa: fale e não se cale. Invista tempo, invista o seu tempo anunciando, porque na hora, nós até falamos hoje pela manhã aqui, que Sara, esposa de Abraão, ela foi curada da esterilidade no momento em que ele orava por cura da esterilidade das esposas do rei Abimeleque. Está escrito isso lá. No momento em que ele estava orando pelas esposas do rei, aí o anjo visita Sara. Glória a Deus. Entenderam? Amém. Então, glória a Deus por isso. Então vamos lá, o que Jesus quer de nós nesta manhã.
porque ainda que as portas estejam fechadas, Deus ele prometeu que vai colocar portas abertas diante de nós. Aleluia. Todas as vezes que alguém se posiciona, ou que ele tem o seu alinhamento com o céu, acerca de qualquer coisa debaixo do sol, pode acreditar que o inimigo vai se levantar. Mas o que nós não podemos deixar de fazer é de orar. Nós vamos ver aqui, coloca para mim aqui, Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja, para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte de quem? Da igreja. Da igreja. A igreja então precisa estar em oração. Em oração em favor de quem? Em favor da sua casa, em favor da sua família, em favor da igreja. A Bíblia nos adverte que nós devemos orar por todos aqueles que estão em posição de quê? De autoridade. Para quê? Para que nós tenhamos uma vida sossegada, uma vida tranquila. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado, com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Se eu disser para você que esse anjo do Senhor aqui foi o próprio Jesus que veio, se eu te disser que o anjo do Senhor é sabido de nós, que anjo não recebe adoração. E por que esse anjo aqui recebe? Porque esse anjo aqui, ele recebe adoração. Está escrito isso. Por que anjo não recebe adoração? Vamos ver. Marca aí, está no 7. Depois a gente vai voltar aí. Coloca para mim aí Apocalipse 19:10. Apocalipse 19:10. Prostrei-me, disse João, lá em Patmos. Prostrei-me ante aos seus pés para fazer o quê? Para o adorar, ou para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Está vendo aí? O anjo não recebe adoração. Agora quer ver? Coloca aí Juízes 6:20. Juízes 6:20. Porém, aí essa tradução vai dizer o anjo de Deus, mas outra tradução vai dizer o anjo do Senhor. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães ázimos
ela ia fazer uma oferta, ela ia fazer uma adoração. O anjo está instruindo ele. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava nas suas mãos, tocou a carne dos pães asmos, então subiu fogo da penha e os consumiu, a carne e os pães asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Vai mais um, deixa eu ver. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ah, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Só para você entender que vai ter situações na nossa vida que às vezes o diabo ele manda um capetinha, vai lá, pode ir, vai lá, bagunça com o coreto dele, na hora, Deus envia o anjo, e aí o anjo vem na hora, para quê? Para nos defender. E pode ter momentos que o próprio cão ele vai dizer: com esse aí não tem jeito, eu mesmo vou ter que ir lá. E aí o que Jesus fala para ele? Está preparado para me encarar? Está preparado para ter comigo? Porque se ele vier, Jesus não vai mandar anjo, ele próprio vai vir. Agora volta lá no 12, lá no Atos 12:7. O anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, tocando ele no lado aqui, ó, sabe aonde? Bem aqui, ó. E aí, do lado de Pedro, e o despertou dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Isso por quê? Porque a igreja estava em oração. Então não desanime, continue a orar. Se necessário for, ore 1 ano, ore 2, ore 3, mas ore. O que nós não podemos fazer é nos esmorecer. Jesus ele nos ensinou claramente dizendo: batei, batei, batei e abrir-se-vos-á. Então não é uma vez só. Nós precisamos persistir. Nós precisamos insistir. E quero deixar bem claro aqui uma coisa: nem sempre um não, ou porque não deu certo uma vez, não quer dizer que Deus não está com você. Não é porque não deu certo da primeira vez, vai mais uma, insiste, vai mais uma vez. Porque isso os americanos tentam puxar para o lado deles, mas eu vim aqui lembrá-los que quem inventou o avião foi Santos Dumont. E o nome do avião era o quê? 14 bis. Por quê? Foi uma vez, um voou, foi a segunda, foi a terceira, foi a quarta, a quinta, a sexta, e assim sucessivamente, e ele não desistiu. Então, é isso, o que nós não podemos fazer é desistir, o que nós não podemos fazer é entregar os pontos, ainda que a porta não abriu, ainda que aquele caminho que nós precisamos passar ainda não foi aberto, não esmoreça, não esmoreça. Mas Jesus está dizendo: batei, batei, batei e abrir-se-vos-á. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem busca, porta aberta, irmãos. Ainda que ele dê e a
é esmorecer. O que você não pode fazer é entregar os pontos. E a Bíblia está dizendo que as cadeias caíram de suas mãos. Então, quando a igreja ora, caem cadeias. Cadeias são quebradas. Grilhões são despedaçados. Jugos são arrancados de sobre os ombros das pessoas. E isso porque nós precisamos orar. Vamos voltar de novo lá no texto. O 8. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça. Sabe o que o anjo estava dizendo para ele? E disse mais também: pega a capa e põe a capa. Ele estava dizendo: nada vai ficar para trás. Nada vai ficar para trás. Nada vai ficar nas mãos do inimigo. Nada ficará nas mãos do inimigo. Ainda que seja uma lágrima, ainda que seja uma noite de choro, a Bíblia vai dizer que o choro pode durar a noite. Pode, não quer dizer que vai, mas pode durar. Mas se durar, pela manhã a alegria ela virá. Aleluia, glória a Deus. Game over aqui agora. E você achar que essa noite está durando muito tempo, lembre-se da mãe que está para dar a luz, está em trabalho de parto. Imagina ali aquela dor naquele momento. Mas diz a Bíblia que quando o neném nasce, a alegria é infinitamente maior. Então eu vim aqui te dizer nesta manhã, ainda que o que você está gerando, está dando à luz, está lhe arrancando as dores, quando ela nascer, quando ele nascer, a sua alegria será infinitamente maior. A ponto, sabe de que você quer engravidar de novo? Quero engravidar de novo. Engravide mesmo. Ai, Jesus. Tem coisas que parece que quando vai nascer arranca de dentro da gente. A gente fica andando meio descadeirado um bom tempo, né? Andando assim, aqueles passinhos. Homem não gera filhos carnais, mas geram filhos espirituais. Esses dias eu estou grávido de um lote. Estou grávido de um lote. Amém. Eles estão dificultando. Parece que eles atravessou. Quando fala o neném atravessou, o bebê está atravessado. Pois é, eles atravessaram o lote. Dividiram o lote. Em vez de dividir assim, dividiram. Aleluia. Tem saída para os lados? É melhor resolverem logo. Porque se eu bater o pé de Jesus, eu quero agora é de graça. Cria uma situação aí que vão ter que dar esse negócio é de graça para nós. E Jesus cria situação que ninguém resolve. E aí vão vir aonde? Vem aqui. E aí eles vão entender
ou eles saberão que aqui há um homem que habita nele, o Espírito de Deus vivo, que dá graça, que dá sabedoria, que dá inteligência para resolver casos difíceis. Eu acho bom eles resolverem isso logo. Lembra lá, e o neném atravessou. Aí a dor. E aí tem que ir mexendo até o neném ficar na posição. E está no meu projeto de vida ali. Se não foi esse ano, em dezembro eu repito ele de novo. Mas ele vai nascer. Ele vai nascer. Volta. Se nada vai ficar para trás. E assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Pode parecer, irmãos, aquilo que ninguém consegue explicar. Não tem explicação. Para quê? É para a gente saber que foi o próprio Deus quem fez. E Isaías, ele fez, e ele falou bem isso. A boa mão, para que todos saibam que foi a boa mão de Deus que fez. Isaías disse isso, todos vão saber que foi a boa mão de Deus que fez. Eu ainda não fui lá na minha mãe para conversar com meu irmão, não sei ainda. Não sei que igreja. Ele veio aqui nesse 1 ano, ou quase 2 que a gente está aqui, ele veio aqui 2 vezes. Uma no meu aniversário e uma outra que ele veio com a minha irmã. E pode ter certeza que eles me têm como exemplo. Amém. Podem estar fazendo o que for, se eu chegar e falar, pode fazer, tem negócio não, pode acabar com isso aí. Mas e por que não vinham para a igreja? Vai na igreja, rapaz. Ligava, tem que ir na igreja, está aí sofrendo até hoje, não sei por quê. Aí agora dessa vez, já até batizou. Então o nome dele está ali. Vou substituir agora por outro. Amém, Jesus. Né? Então, eu ainda vou lá, eu preciso conversar, saber, né? Mas tem coisas que a gente, aquilo que ele disse para Pedro assim, que eu faço hoje, você não entende, mas amanhã, o que eu faço hoje, você não sabe, mas amanhã, vocês vão saber. Já estou terminando, só terminar aí. Sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Ainda que seja portão de ferro, irmãos, a Bíblia vai dizer assim: e as portas do inferno não vão prevalecer. Elas não vão prevalecer. E quero declarar uma coisa aqui para você nesta manhã. Jesus disse assim: Pedro, dar-te-ei as chaves. Ligou
sabemos que Ele sabe que nós, como igreja, podemos lhe impor limites. Nós, como igreja, podemos lhe impor limites. Até aqui, vem até aqui. E se bobear, nós vamos fazer o que está escrito: colocar o anzol no nariz dele e o fazer voltar pelo caminho que veio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. Ou seja, às vezes você tem fé lá no shopping, quando você, às vezes a porta não vai abrir não. Você precisa de chegar bem pertinho assim para ela abrir. Aí, abriu automaticamente. Tem vezes que eu não acredito muito naquele trem não, eu não vou muito rápido não. Eu vou com o pé meio atrás. Porque tem hora que você vai chegando muito perto e ela ainda não abriu. Olha lá. Abriu automaticamente. Eles colocaram essas portas automáticas aí por conta do texto da Bíblia. Saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então tem coisas, irmãos, que Deus falar por nós, pela nossa casa, pela nossa família, que não terá como nos explicar. Não, se você me perguntar, eu posso dizer para você que foi porque eu me dispus a anunciar o Evangelho. E por isso Deus tem mandado gente lá na minha casa. E eu tenho falado: Jesus, eu não aceito nenhum deles. Eu fui o primeiro. Falo na minha casa. Fui o primeiro. E por muitos anos foi só eu. Depois a minha mãe. Agora ele. A minha irmã. Né? E o outro irmão caçula. Então, mas aquele que começou a boa obra vai terminar.